bom dia, bom dia a todos. Gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Nós estamos aqui para mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Então, para quem está me acompanhando depois, não ao vivo, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para que vocês possam ser avisados dos próximos vídeos. E vamos lá, vamos ver se hoje a gente vai ter pessoas acompanhando ao vivo aí para a gente poder conversar sobre o livro O Poder do Agora. Na leitura de ontem, nós falamos sobre a impermanência e os ciclos da vida, e vamos continuar essa leitura depois de uma breve pausa aí para reflexão. Vamos ver o que ele fala aqui, olha. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Então, isso aqui é muito forte, né? Então, significa que a felicidade pessoal é dukkha, escreve D-U-K-K-A, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento. Então, felicidade pessoal significa sofrimento ou insatisfação. Então, felicidade é inseparável do seu oposto. Então, felicidade e infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Olá, Renata, seja bem-vinda. Que bom. Bom dia, Alessandra. Seja bem-vinda, querida. Sejam muito bem-vindas. Então, gratidão aí pela presença de vocês. Vamos lá. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas, para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação, é uma receita para a frustração e o sofrimento, ok? Então, ter coisas, né? Eu tenho meus livros, tenho minhas coisas, não é o problema. O problema é você transformar isso em quem você é. Eu sou uma pessoa importante por causa dos meus livros. Eu sou uma pessoa importante por causa do meu cargo. Eu sou uma pessoa importante por causa do que eu faço, do que eu tenho. Esse que é o problema. Então, eles não podem te dar identidade, não podem te dar sentido de permanência, não é porque meus livros estão aqui porque eu vou ser eterna, e nem uma satisfação permanente, né? Eu imagino, porque até que meus livros me trazem satisfação, mas essa não pode ser assim, eu entendo dessa forma, vamos lá. Não pode ser a forma como eu me sinto satisfeita comigo mesma, com a vida, porque se for somente os meus livros que me trazem satisfação, uma vez que eu não estou com eles, eu fico infeliz, eu fico perdida, eu não sou ninguém, né? Eu fico insatisfeita com a vida. Então, porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar é uma receita para frustração e sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de um modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. Alegria, ok? Então, traz um prazer, mas não alegria de viver, alegria de existir. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser. É uma parte, é uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. É o nosso estado natural, não algo porque tenhamos de lutar para conseguir. Olha só, então,
Alegria, vou ler aqui de novo, tá? Para a gente poder focar bastante nisso que ele está falando. Alegria é o nosso estado natural, não algo porque tenhamos de lutar para conseguir. Ele é conhecido, é o estado, é uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. As pessoas em geral não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Olha só, então perceber que as coisas não vão me trazer satisfação e de que tudo é vaidade, uma luta contra o vento, também não é iluminação, não nos aproxima da iluminação. Uma vez, um monge budista me disse: tudo que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Então, vamos lá, que ele já parece que ele já está dando a dica aqui, um pouquinho do caminho nosso aqui para nós. Aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Se a pessoa que eu gosto não está comigo, se o emprego que eu quero não é o que eu tenho, se eu fui mandada embora, se eu perdi alguma coisa que era importante, se eu acabei me divorciando, se tem uma perda. É muito difícil para mim falar de filhos, mas entra em todas as questões de pessoas que estão presentes na nossa vida. Não estão mais conosco, isso é o que é. Existe um sofrimento ali, mas ele fala assim: olha, aprendi a não oferecer a qualquer resistência. Ah, não é possível que isso aconteceu, não é possível que isso é assim. Não, isso é uma resistência. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Então, se existe algo que é permanente em todas as coisas e circunstâncias, é a natureza da impermanência. E a gente aceitar isso nos possibilita levar as coisas e entender melhor o que acontece na nossa vida através dessa aceitação mesmo, desse entendimento, dessa compreensão. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da vida, as formas externas, tendem a melhorar. Desculpa, vamos lá. E é quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão. Mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo de perdas. A vida flui com facilidade. Até porque, como a gente aprendeu lá na lei do ritmo, nada é permanente. As coisas vão se modificando. Né? Elas estão de uma forma hoje e estão de uma outra forma amanhã. Então, a vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser.
da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. Então, vamos imaginar agora uma coisa que traga muita alegria para nós. Alguma coisa ou alguém. Pensem aí. O que ele fala é que isso aí que traz muita alegria para sua vida, que traz muita felicidade, né, que você considera como algo importante para você, é apenas um pálido reflexo da alegria do ser. Um pálido reflexo da alegria do ser. Da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Você não vai estar com a alegria, né, que talvez a gente sinta pensando nessas coisas que vocês pensaram aí, nessas coisas ou nessas pessoas. Mas existe uma paz, né? Não existe uma necessidade ali. Eu só me sinto bem quando eu estou com aquela pessoa, só me sinto bem quando eu faço determinada coisa. Não, já existe uma paz e aquela pessoa estando comigo, essas coisas estando comigo ou não, não tiram essa paz. Utilizando e abandonando a negatividade. É um novo título aqui desse capítulo. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Então, toda resistência é negatividade e toda negatividade é resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas: negatividade e resistência. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que, mesmo numa situação banal, pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. Então, às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, mesmo numa situação banal. O ego, olha só, gente, então olha só, o que ele está falando aqui? Que muitas vezes a super reação que nós temos em relação a algumas coisas, que é uma super emoção gerada por algo, é, na verdade, uma resistência que nós temos em relação àquilo. Eu não quero aquilo. Não quero isso de jeito nenhum. Então, isso gera uma forte emoção. Gera uma super negatividade, né? Uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que, através dela, pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. Então, olha só, acredita que, através dessa negatividade, dessa raiva, dessa depressão, desse profundo pesar, vai conseguir manipular aquilo que a gente rejeita completamente, que a gente resiste completamente. Eu não quero isso. Então, eu vou para a negatividade para tentar negar que isso está na minha vida. No livro Curso em Milagres, destaca o livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Então, destaca corretamente ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. A gente vai conseguir aquilo que a gente quer através da nossa infelicidade. Isso aqui é muito sério, né? Vou até parar e dar uma marcada nisso aqui, porque olha só o que o ego faz a gente acreditar. Faz a gente acreditar que no momento em que eu estou infeliz em relação a algo que eu estou resistindo, isso vai me possibilitar comprar o que eu quero, conquistar o que eu quero. Como? Com a minha infelicidade.
Como que eu vou conseguir aquele emprego de volta, aquela coisa de volta, aquele dinheiro de volta, aquela pessoa de volta, aquela relação de volta? Como? Me tornando infeliz. Isso que a gente acredita. Vamos lá. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego, e essa é a razão pela qual ele a adora. Vamos lá, né, gente? Porque isso aqui é. Então, sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que nós queremos. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego, e essa é a razão pela qual ele adora a infelicidade. No caso do Ho'oponopono, nós não trabalhamos com essa questão de que gostamos de estar infelizes, né? Nós não gostamos de nos mantermos infelizes, mas existe uma inconsciência e talvez um desejo infantil mesmo da nossa criança interior de manipular a realidade através da nossa infelicidade. Então, não sei até que ponto a nossa criança ama essa infelicidade, mas ela provavelmente não tem outra forma de se expressar, né? Não tem outra forma de mostrar o que deseja. Pensando na questão da criança interior, a gente pode até fazer uma associação de que o choro, né, da criança, que ainda não consegue conversar, não consegue se expressar, não consegue falar, é a forma dela conseguir as coisas. Então, na medida em que ela chorava, ela conseguia. Na medida em que ela fazia birra, ela conseguia. E talvez isso acabe se tornando uma memória que nós temos, uma crença infantil que nós temos e que nós trazemos para a vida adulta, porque nós não olhamos para ela, não tomamos consciência dela e, portanto, não nos libertamos dela. Então, eu vou entender dessa forma. Não apenas que o ego adora esse sofrimento, mas que ele, em algum momento, a nossa criança percebeu que sofrer, chorar, sentir dor, né, e estar ali no sofrimento, trazia para ela algum tipo de conforto. Então, uma criança que chora porque machucou, porque algo foi tirado dela, normalmente existem adultos ao seu redor que vão se movimentar para que aquela sensação que ela está tendo seja desfeita de alguma forma. Então, para mim, o que nós fazemos é carregar essa memória, essa crença, esse registro infantil e ainda fazer uso dele até hoje, na expectativa de que venha alguém, né, um salvador aí para poder nos resgatar, para poder nos confortar, para poder nos tirar daquele lugar de sofrimento. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, tá? Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça e, em um nível inconsciente, por mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva, porque eu ainda quero que alguém venha me salvar, alguém venha ainda me consolar. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar, porque isso também, né? Uma vez que a gente também se identifica com a nossa forma de reagir às coisas, nós não queremos mudar essa forma de identificação, porque senão a gente vira o quê? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Se eu não sou essa pessoa, quem sou eu? Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. Antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Não, violenta. Ah, tá. Não é um adjetivo, é um verbo. Vamos lá.
Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos, assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido, um sapo com problemas de autoestima, um gato que não consegue relaxar ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Observe as plantas e animais, aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer do viver e do morrer um problema. Viva com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Interessante porque eu vivi na fazenda, né, em 2020, e lá tinha gansos, muitos gansos. Em uma determinada época do ano, várias vezes a gente via lá os gansos chocando os ninhos. Eu não sei se é o macho ou se é a fêmea, mas eles não saem dos ninhos, principalmente no lugar onde eu estava, onde tinham muitos macacos. Eu acho que eles já tinham aprendido que eles não podiam sair, porque corriam o risco dos ninhos serem todos devorados, né? Os ovos serem todos devorados. E aí vinham os gansinhos, nasciam os gansinhos, e eles eram as coisas mais lindas do mundo, aqueles gansinhos, né? E aí a gente contava lá, tinham 5, aí de repente tinham 4, aí de repente tinham 3, de repente tinham 2. E eu sei que de várias ninhadas, às vezes, teve uma ninhada que até sobreviveram muitos, mas teve uma ninhada, gente, que foi dizimada. E aí a gente não sabe se é por macacos, mas me falaram, inclusive o pessoal da fazenda, que lá tinha um lago muito grande perto, que até os peixes comem os gansinhos, sabe? Não sei se isso é verdade, não, mas segundo ela, sim, a pessoa que me disse, né? E aí a gente fica sentido, né, dos gansinhos morrerem, tão bonitinhos e tudo mais. E a vida dos gansos continua a mesma. É a mesma coisa, com mais ou com menos gansos. É sempre da mesma forma. Então, essa lição que ele fala assim, olha, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Exatamente isso mesmo. Era dessa forma que os gansos permaneciam ali em bando, com os gansinhos a mais ou sem eles, o bando funcionava sempre da mesma forma. Eventualmente, no entanto, 2 patos vão se envolver em uma briga, algumas vezes sem nenhuma razão aparente ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. Então, tinha briga entre eles também. A briga geralmente dura só alguns segundos, então eles se separam, os patos se separam, nadam em direções opostas e batem suas asas com força por algumas vezes. Eu não vi os gansos nadando, não, mas na grama onde eles estavam também era assim, parecido. Então, continuam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Exatamente. Aí eles brigam, eles se separam, às vezes o grupo se dividia em 2, às vezes eu via os gansos separados, porque eles andam em bando mesmo o tempo todo. Então, às vezes eles se dividiam em 2, mas logo eles estavam juntos novamente. Logo eles se juntavam. Então, continuavam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi num relance que, ao bater as asas, eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural. Ok. É fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado sem necessidade e então construir uma identidade em volta dele. É isso. Na observação que eu fiz dos gansos em 2020, é bem isso aqui. Não tem nada de ficar pensando, aquela pessoa ali fez isso comigo, aquele ganso ali fez aquilo, os gansinhos foram comidos. Não. A vida continua no momento presente como ela é, como ela se apresenta. Aí agora eu vou fazer a leitura da dúvida aqui da pessoa,
E aí a gente encerra a nossa leitura de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa leitura de hoje. E voltamos na segunda-feira, tá? Segunda-feira, às 9h45. Uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida? E isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Aí ele fala assim: poderia. As emoções negativas repetitivas podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Ok? Então, queridas, muita gratidão pela presença de vocês aqui hoje nessa leitura. Então, foi interessante essa leitura de hoje. Nós vamos continuar na segunda-feira. Estamos quase terminando o livro. E quero agradecer por vocês estarem aí, por estarem assistindo depois. Deixem nos comentários o que vocês acharam da leitura de hoje. E lembre-se que todas as leituras estão agora presentes nas playlists, ok? As leituras dos livros não estão mais na página aberta. Elas estão nas playlists. Então, se você quiser fazer a leitura de todo o livro O Poder do Agora, ela está lá na playlist O Poder do Agora. Quer fazer a leitura do livro Limite Zero? Vai na playlist Limite Zero, que toda a leitura está lá. Isso é uma forma da gente organizar os vídeos e ficar mais fácil para vocês acessarem esse material, pesquisarem, estudarem com esse material, ok? Mahalo de coração, gratidão, e até o nosso próximo encontro hoje às 20h30 para a gente falar de mais uma Lei do Universo e o Ho'oponopono. Eu espero por vocês. Aloha, tchau, tchau. Gratidão. Olá, Luiz Felipe. Sim, chegou tarde, mas vai ficar gravado aí depois. Assista e coloque nos comentários o que você achou desse vídeo. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira, 9h45, ok? Tchau, tchau. Gratidão.